Os irmãos estão lendo? Eu gostaria que os irmãos traduzissem esse texto. Alguém pode traduzir? Esse texto é a mensagem que Deus tem para o meu coração, para o seu coração, para o coração de cada um de nós. E lá no Velho Testamento, alguém viveu essa experiência. E nesta noite, Deus deseja falar ao meu coração, ao seu coração, ao coração de cada um de nós, dentro desse texto. Mene, tekel, ufaz. Essa é a mensagem que Deus tem para o coração de todos nós. Essa é a mensagem que Deus coloca diante de nós para que nós tomemos a decisão mais importante na nossa vida. Não é brincadeira, é coisa séria. Tem muitas pessoas que se acomodaram dizendo: olha, Jesus não vai voltar não. O fim do mundo está muito distante. Olha, no final de tudo, Deus vai ser bonzinho e vai levar todo mundo para o céu. Não é verdade. Algumas igrejas têm pregado a mensagem de uma forma totalmente distorcida. E muitas pessoas estão enganadas com relação ao seu futuro. Eu lembro de um dos folhetos que eu tive a oportunidade de ler e tinha uma pergunta: aonde você vai passar a eternidade? Aonde nós vamos passar a eternidade? Talvez alguns de nós estamos pensando que vamos chegar a 100.000 anos, como chegou lá a nossa amiga, a nossa 100.000 anos. Mas quem sabe muitos de nós seja esta noite, a última noite que nós vamos viver. Quem sabe esta é a noite que Deus nos trouxe a esse lugar para dizer a cada um de nós: olha, você tem que se preparar, porque a qualquer momento você vai se encontrar com Deus. Você tem que partir desse mundo com a certeza, com a convicção de que Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador da sua vida. Quantas pessoas se preparam? Ah, mas a minha esposa já é crente, é o suficiente. O meu esposo é cristão, já é o suficiente. O meu pai é o pastor, já é o suficiente. O meu filho é consagrado na igreja, é o suficiente. Irmãos queridos, não vamos nos impedir com a forma que Satanás, o inimigo das nossas vidas, tem nos enganado. Qual é a mensagem? A mensagem é para mim, é para você. É para um grande personagem lá do Velho Testamento que não deu ouvido às palavras de Deus e por isso morreu. Mas o mais triste da situação, morreu sem Deus. Quantos amigos, quantas pessoas que nós conhecemos, quantas pessoas com quem nós temos contato estão partindo deste mundo sem conhecer Deus. E se nós não conhecemos Deus, nós não poderemos estar no lugar onde Jesus Cristo foi preparado para cada um de nós. Quando nos lembramos o texto lá de João capítulo 14, o versículo 6, quando Jesus Cristo diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas nesta noite Deus fala ao meu coração, ao seu coração, ao coração de cada um de nós. Ele, tekel e faz. O que quer dizer isso? Quando lemos aqui Daniel capítulo 5, nos primeiros versículos, nós encontramos a história do rei Belsazar. E quando lemos a palavra do Senhor nosso Deus, aqui nós destacamos a mensagem. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e juntos beberam vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas.
beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram os dedos de mão de um homem e escrevia defronte do candeeiro, na caidura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um ao outro. O que estava acontecendo ali com Belsazar? Ele estava dando uma grande festa. E essa grande festa, nós podemos dizer que era um carnaval. Ali estava acontecendo tudo que vocês possam imaginar de orgias. Ali estava acontecendo. Belsazar estava exatamente dando uma grande festa para mostrar para os seus amigos, para os grandes da época, que ele era o Todo-Poderoso. Ele é, aos olhos de muitas pessoas, ele se apresenta como Todo-Poderoso, que ele pediu para que pegasse os vasos sagrados do templo de Deus, e usou esses vasos para colocar vinho, para fazer uma grande festa com seus amigos. Quando nós olhamos para o carnaval, nós vemos que o carnaval está aí às portas, e muitas das vezes nós vemos grupos religiosos se acomodando com isso. Os irmãos sabem que essa semana eu vi exatamente o que? Igreja evangélica vai colocar sua escola de samba para desfilar no carnaval. Aí vem a pergunta, mas por que vocês vão fazer isso? Nós vamos lá exatamente para evangelizar as pessoas que estão no carnaval. Mentira. Nós temos que evangelizar no primeiro dia do ano, no segundo dia, no terceiro ano, no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, no quarto mês. Nós temos 365 dias para evangelizar as pessoas que estão ao nosso redor. E, entre aspas, líderes religiosos que não têm comunhão com o Senhor, nosso Deus, colocam na vida dos seus liderados. Nós vamos nos fantasiar, vamos nos envolver junto àqueles que pulam o carnaval para nós evangelizarmos. Cuidado com isso. Cuidado com aquela igreja que diz, olha, no final do culto nós vamos tomar uma cerveja. Mas fiquem tranquilos, é uma cerveja sem álcool. Não deixa ninguém embriagado. Cuidado com aquele grupo que diz, nós vamos numa boate, mas uma boate gospel. Cuidado. Satanás, o inimigo das nossas vidas, ele veio para enganar. Ele veio para roubar, ele veio para matar, ele veio para destruir. Cuidado. Cuidado com as igrejas que realmente se levantam dizendo, olha, tudo pode. Porque Deus é Criador de todas as coisas, eu posso aproveitar tudo o que tem nesse mundo. Cuidado. A palavra de Deus está diante de cada um de nós, está nos advertindo, está nos chamando a atenção, porque Deus deseja que cada um de nós vivamos uma vida de santidade, para que quando nós deixarmos este mundo, nós tenhamos condições de estar com Deus para toda a eternidade. Veja esse grande rei, Belsazar, deu um grande banquete, em outras palavras, um grande carnaval para os seus amigos. E foram festas que duraram vários momentos, onde tinha vinho em abundância. O desrespeito para com Deus foi tão grande, o desrespeito para com a casa do Senhor foi tão grande, que ele chegou a pegar os vasos sagrados do templo do Senhor para servir bebida para aqueles que eram seus convidados. Aqui está Belsazar. Mas nós sabemos que nada fica esquecido por Deus.
Naquela noite, quando Belsazar participava deste carnaval, patrocinava esse carnaval, Deus, ele usa aqui uma figura de uma mão escrevendo na parede o que nós estamos lendo. Mene, tekel, ufas. Mais adiante, quando nós lemos o texto da palavra do Senhor nosso Deus, abra o texto, vamos lá no capítulo 25. O texto que nós estamos lendo é Daniel, capítulo 5, versículo 25. Nós lemos: esta, pois, é a escritura que pensou. Mene, tekel, ufas. Esta é a interpretação daquilo. Contou Deus o teu reino e deu fim nele. Tekel. Pesado foste na balança e achado em falta. 10. Dividido foi o teu reino e dado aos Medes e aos persas. Então mandou Belsazar que vestisse a Daniel de púrpuras e lhe pusesse cadeia de ouro ao pescoço e proclamasse que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Mas acontece algo interessante aqui no versículo 30. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Esse é o texto da palavra do Senhor nosso Deus. Mas eu gostaria de destacar aqui essa expressão: pesado foste na balança e achado em falta. Vamos imaginar, irmãos, que nesta noite eu, você, cada um de nós, vamos ser pesados em uma balança. Não é uma balança qualquer, mas é a balança de Deus. Não é uma balança que o mundo tem colocado diante de nós, mas é uma forma de que Deus está vendo se cada um de nós estamos verdadeiramente vivendo na presença do Senhor nosso Deus. Pesado foste na balança e achado em falta. Às vezes nós achamos que aquele pecadinho não faz efeito nenhum na nossa vida. Cuidado. Mas o que quer dizer? O que tem a falar uma mentirinha? Deus vai entender. O que tem eu pecar um pouquinho só? Eu vou pecar só na segunda-feira de manhã, mas na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, eu dou uma de santinho e engano todo mundo e fica por isso mesmo. O que tem eu ter bronca daquele irmão com quem eu não vou com a cara dele? Hoje aquele irmão vai pregar, então é o dia de eu poder arrumar uma desculpa. Eu não quero ouvir aquele irmão pregar, eu vou para qualquer outro lugar, menos para ouvir aquele irmão que vai pregar. Hoje nós vamos tocar aquele irmão que toca. Eu não vou no culto porque eu sei que ele vai tocar. Eu não vou no culto porque aquele irmão que vai cantar, eu também não vou com a cara dele e também não quero saber disso. Talvez são exatamente esses pequenos pecadinhos que nós acumulamos na nossa vida, e quando nós somos pesados na balança, nós somos achados em falta. Como está a minha vida, a sua vida, as nossas vidas, diante do propósito que Deus tem para cada um de nós? Se nós morrêssemos hoje, se nós partíssemos para a eternidade hoje, nós estaríamos com Deus? Eu creio que essa é uma pergunta difícil de se responder para aqueles que estão em dúvida. Eu vivo uma vida desligada, eu vivo uma vida de qualquer jeito, eu vivo uma vida distante de Deus, eu vivo uma vida de altos e baixos, eu vivo uma vida de incerteza. Quando nós estamos nessa situação, nós não temos condições de responder essa pergunta. Mas, queridos, se nós estamos procurando fazer a vontade do Senhor nosso Deus, tudo é diferente. Se nós morrermos nesta noite, nós vamos estar com Deus.
vamos lembrar que a morte é uma realidade. Todos nós vamos passar por ela. E a morte é interessante que ela não avisa quando ela vai vir. Nós vemos lá pessoas, no caso da minha amiga, 101 anos, soprando lá a velhinha de aniversário, mas nós sabemos de pessoas que mal nasceram, partiram para a eternidade. Então nós não sabemos qual é o nosso dia de amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer quando nós sairmos deste lugar. Nós não sabemos qual vai ser o nosso futuro. E é por isso que Deus nos traz aqui nesta noite. E Ele está dizendo: pesado foste na balança e achado em falta. Achado em falta porque o vazio do nosso coração não tem o personagem mais importante, que é Jesus Cristo. Você já tem Jesus Cristo como Senhor, como Salvador da sua vida. Alguém pode dizer: não, mas eu tenho os deuses, eu tenho o ídolo X, eu tenho o ídolo. Não. Nós vemos aqui no texto da palavra do Senhor nosso Deus, que diz exatamente que o rei estava diante dos seus, e ali ele oferecia, aqui como diz o texto, beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Veja um texto, Daniel capítulo 5, versículo 4. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Mas o lugar de Deus no coração continuava vazio. E quando nós vemos aqui na sequência do texto da palavra do Senhor nosso Deus, nós vemos que quando foi escrito na parede, o rei ficou assustado. E ele chamou os seus adivinhos, chamou as pessoas que conheciam e pediu para que interpretasse aquelas palavras que estavam escritas na parede. E ninguém teve condições de interpretar. Mas no decorrer do texto, quando nós lemos o texto da palavra do Senhor nosso Deus, nós encontramos aqui que Daniel foi indicado. Esse é um homem de Deus. Tragam este homem de Deus e ele vai ter condições de interpretar a palavra ou as palavras que está escrito na parede. E ali chegou Daniel, e Daniel interpretou essas palavras, e o rei ficou contente. E pelo fato do rei ficar contente, ele como que se desse assim um presente para Daniel, dizendo: olha, agora você vai ser o terceiro homem nesse reinado. Mas isso não é bastante. O rei foi pesado, mas foi encontrado, foi achado em falta. E como diz o versículo 30, naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Belsazar teve a oportunidade de encontrar-se com Deus, mas não fez. Morreu sem Deus. E nós sabemos que existem dois lugares de eternidade. O primeiro lugar é o céu, tá? Esse é o lugar de eternidade. É por isso que Jesus Cristo diz lá em João capítulo 14, versículo 6: ninguém vem ao Pai, ninguém vem a Deus, ninguém vem aos céus, se não for o primeiro lugar que entendemos como eternidade. Nós temos também o segundo lugar, que é a eternidade, que é o inferno. Mas pastor, o senhor está falando do inferno? Sim, não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor nosso Deus. Céu e inferno. A palavra de Deus fala de luz e trevas. A palavra de Deus fala de verdade e mentira. A palavra de Deus fala do que é verdade, do que não é a verdade. A palavra de Deus fala do bom caminho e do mau caminho. A palavra de Deus fala do caminho que é estreito e o caminho que é largo. A palavra de Deus fala de salvação e de perdição. A palavra de Deus fala que uns serão salvos
outros estão perdidos. A palavra de Deus fala que nem todos aqueles que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Veja a nossa situação. E eu creio que quando Deus apresenta esse texto através da experiência de Belsazar, através da experiência de Daniel, nós vemos aqui então que Deus está falando ao meu coração, ao seu coração, aos nossos corações, que nesta noite nós precisamos tomar a decisão mais importante da nossa vida. E qual é essa decisão? É convidar Jesus Cristo para ser o Senhor, o Salvador de cada um de nós. Porque se nós não fizermos, nós estamos perdidos. Ah, pastor, você está defendendo o lado da sua igreja? Não, não tem nada disso. Ah, pastor, você está defendendo as doutrinas? Nada disso. É Deus quem está falando. E como é gostoso abrir a palavra de Deus e encontrar Deus dizendo: filho meu, dá-me o teu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Há um pensamento que diz exatamente que todo homem tem um vazio dentro do seu coração, e esse vazio tem o formato de Deus. E o homem tenta colocar prazeres dentro do seu coração para satisfazer, mas o coração, o vazio do coração continua. O homem procura se divertir de todas as formas, conforme aqui Belsazar, que fez um grande carnaval. E os irmãos sabem que o carnaval é a festa mais popular e mais animada do mundo todo. Quando nós pensamos no carnaval, vamos lembrar que o carnaval, na sua origem, o que acontecia? As pessoas jogavam umas contra as outras, jogando água, jogando ovos, jogando farinha, e faziam uma algazarra total. E com o tempo que foi deturpando a situação, e hoje nós vemos o que é o carnaval. Satanás, o inimigo das nossas vidas, tem usado para a destruição de muitas pessoas. Nós vemos aqui que tudo isso acontece, aí eles dizem: olha, nós temos que fazer tudo isso antes da quaresma, porque é o dia em que nós vamos ter que nos purificar dos nossos pecados. Vejam a incoerência. Irmão, se a palavra estiver errada, por favor, me ajude, tá? Vejam em que hora. Não vai ser aqui. Vejam. Incoerência. Por isso que é bom ter universidade. Nós vemos então, olha o que as pessoas estão fazendo. Estão fazendo de tudo e de tudo para preencher o vazio do seu coração. Mas esse vazio só vai preencher quando Deus estiver presente. Mais adiante nós vemos aqui que o significado de tudo isso era ligado à liberdade. Nós temos que ter a liberdade de fazer o que nós queremos, quando queremos, do jeito que queremos. Quando nós vemos aí em determinadas cidades, principalmente a nossa querida cidade, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, mesmo a cidade de São Paulo, nesta época, é a cidade que é conhecida não pelo que nós somos, não pelo que nós temos, mas pelo escândalo de pessoas que têm literalmente desfilado nus por todos os lugares para o seu próprio. E nós vemos então que Belsazar também preparou o seu carnaval, mas recebeu as consequências negativas. A grande maioria dos países festejam o carnaval. E nós vamos ver sempre um detalhe: quando eles falam de Deus, eles vão debochar de Deus. O ano passado, quem viu as festividades de carnaval viu exatamente grupos, escolas famosas debochando de Deus. Nessa dúvida que Deus não se importou com isso, não. Talvez eu fiquei chateado, o irmão ficou chateado, nós ficamos chateados, mas a justiça de Deus, ela vai acontecer. Nós vemos aqui que Belsazar achou que ele era o dono de toda a situação. Ele chegou a ponto de trazer os vasos sagrados do templo
para dar continuidade à sua festividade. Nós vemos aqui que ele louvou aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, como eles estão lá, quem sabe exaltando o rei Mon. Tudo hoje isso, mas esquecendo que por detrás de tudo isso, o inimigo das nossas vidas, o que veio roubar, matar e destruir, usando o carnaval para a destruição de vidas. E mais interessante aqui que eu anotei aqui, que numa das recepções, e quando nós estávamos chegando a uma cidade, nós fomos recepcionados com colar, e juntamente com esse colar vinha um envelope. E todo mundo está curioso saber o que tem nesse envelope. E quando nós abrimos esse envelope, ali tinha exatamente uma série de equipamentos para que você pudesse se preservar das doenças contagiosas que aquela festa estaria proporcionando. Isso não é Deus. É exatamente o que Belsazar está fazendo. No mesmo instante apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caidura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado fosse na balança e achado em falta. É isso. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Naquela mesma noite, foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Aqui não está uma história ilustrada com a vida de Belsazar, mas essa história pode se repetir. Como eu disse no início, quem sabe nesta noite Deus está falando ao meu coração. Muitas das vezes nós vemos que aqui nesse texto é apresentado uma noite de paixão, uma noite de zombarias, uma noite de arrogância, e onde há paixão desta forma, aonde há zombaria, aonde há arrogância, Deus não está presente. Mas nesta noite, quando Deus convida a mim, a você, a cada um de nós, para que nós tomemos a decisão mais importante de nossa vida, Ele nos convida para nós aceitarmos Jesus Cristo como Senhor, como Salvador nas suas vidas. Quando eu penso no momento em que nós vamos nos encontrar com Deus, eu penso o seguinte: Deus nos chama, e na presença de Deus, quando nós nos encontrarmos, nós vamos pedir: Senhor, eu pequei. Eu tive maus pensamentos, eu errei, eu fiz o que não deveria, eu fiz muita coisa errada na minha vida. Mas Deus vai se dirigir a cada um de nós dizendo: o sangue que o meu filho derramou na cruz do pecado foi exatamente para purificar os seus pecados. Provavelmente nós vamos estar dizendo: Senhor, eu estou aqui na tua presença e eu gostaria de estar no lugar em que Jesus foi preparar para mim. E Deus vai nos fazer uma pergunta: você já aceitou o meu filho como Senhor, como Salvador da minha vida? Porque eu tenho pecado, nós temos pecado, nós temos erro. Mas Deus vai nos perguntar: você já aceitou o meu filho como Senhor, como Salvador da sua vida? Qual vai ser a nossa resposta? Provavelmente Deus vai dizer: olha, você tem pecados, mas o sangue de Jesus purificou.
O seu pecado está perdoado, a sua mentira está perdoada, a sua incredulidade está perdoada, a sua acomodação está perdoada, tudo está perdoado. Mas existe um pecado que Deus não perdoa. E é por isso que Deus vai nos perguntar: você recebeu Jesus Cristo como Senhor, como Salvador da minha vida? Ah, Senhor, eu não tinha tempo. Eu tinha os meus estudos, eu tinha as minhas atividades, eu tinha tanta coisa para fazer, eu não tive tempo para isso. É como se Deus dissesse: olha, infelizmente, aqui na minha presença não tem lugar para aqueles que não se receberam Jesus Cristo como Salvador das suas vidas. Mas, Senhor, eu fui um bom homem, eu fui um bom pai, eu fui uma boa esposa, eu fui uma boa mãe, eu fui uma pessoa correta. Tudo isso é importante. Mas a pergunta é: você recebeu Jesus Cristo como Senhor, como Salvador da sua vida? Não, Senhor. Então, infelizmente, você não tem parte aqui. Como está a minha vida, a sua vida, as nossas vidas? Quantos de nós estamos deixando para receber Jesus amanhã, o mês que vem, o ano que vem? Vamos primeiro acertar a nossa vida, acertar as dificuldades com como eu me encontro, para depois aceitar Jesus Cristo como Senhor. Irmãos, a melodia que nós conhecemos diz: amanhã pode ser muito tarde. É hoje que Cristo quer te libertar. Então, quando nós ouvimos a palavra do Senhor nosso Deus, o próprio texto bíblico diz: se hoje ouvires a palavra de Deus, não endureça os vossos corações. E nós vamos dizer: ah, não, vou deixar para amanhã, e eu vou ver muito tempo mesmo. A dona Rosa lá viveu 101 anos, eu ainda tenho só 40. Então é sinal que eu tenho ainda 60 anos para viver. Quando eu chegar nos 100 anos, aí eu recebo Jesus como meu Salvador, aí eu vou ser salvo. Não pense assim, porque nós não sabemos o dia. Como foi a experiência de Belsazar? Belsazar achava que ele era o dono de toda a situação. Mas olha o que acontece no versículo 30. Um pouquinho antes: pesado foi Belsazar na balança e foi achado em falta. No versículo 30, naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei. E diz: nesta noite Deus me trouxe a esse lugar para que pudesse ouvir esta mensagem. Ah, mas eu sou pastor. Não interessa. Você pode ser pastor, você pode ser o que for. Se você não tiver Jesus Cristo como Senhor, como Salvador da sua vida, você está perdido. Queridos, cada um de nós que aqui nos encontramos, se nós não tivermos Jesus Cristo como Senhor, como Salvador das nossas vidas, o nosso destino é o inferno, o lugar eterno, distante do Senhor nosso Deus. E não é o pastor quem está falando, não é a igreja, não são as doutrinas da igreja, mas é o livro sagrado. Quando Deus se revela a cada um de nós, falando da sua mensagem, para que todos nós possamos crer e tomar a decisão mais importante, a decisão de ter Jesus Cristo como Senhor, como Salvador das nossas vidas. Quando nós vemos diante de todas essas coisas, nós podemos tomar aqui algumas decisões. E aqui diz o texto: apegue-se ao que é bom. Nós lemos isso em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21. Apegue-se ao que é bom. A segunda orientação: fuja do mal. O que tem? Eu trabalhei, eu me cansei. O que tem? Eu me diverti um pouco.
mas é como aquela experiência que muitas das vezes nós ouvimos tanto falar sobre o pecado. O pecado é bom, o pecado é gostoso, o pecado é uma maravilha na nossa vida. E às vezes, enganados por Satanás, nós pegamos a pontinha da nossa mão e vamos dizer: olha, Satanás, dá uma lambidinha na ponta da minha mão para que eu possa sentir um pouquinho do pecado. Aí Satanás vem, viu? É isso que acontece. Ele não pega não somente a mão, mas pega o corpo todo, e nós somos destruídos, porque ele veio para roubar, para matar e para destruir, e nós perdemos a grande oportunidade de ter uma vida santa para viver na presença do Senhor. Tudo porque é isso que Satanás faz. Nesta noite, eu, você e cada um de nós seremos pesados na balança. E qual vai ser o resultado? Seremos encontrados em falta. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, e ele estava totalmente fora dos propósitos que Deus tinha para a vida. Mas, queridos, nesta noite, diante da palavra do Senhor nosso Deus, vamos nos apegar ao que é bom. Vamos fugir do mal. Vamos viver uma vida de santidade. E vamos estar preparados para que, quando Jesus nos chamar, quando Jesus voltar novamente, nós possamos ouvir a expressão de Jesus: vinde, benditos de meu Pai. O lugar, a herança, o lugar que eu preparei é seu. Ao contrário daqueles que, quando Jesus Cristo voltar, ele vai dizer: apartai-vos de mim para o fogo eterno, para o diabo e os seus anjos. É o pastor Paulo que está falando isso? Não, é a Bíblia. E a igreja tem que se reunir exatamente para pensar nisso, que existe céu e inferno, luz e trevas, salvação e perdição. Existe eternidade com Deus, eternidade com Satanás, e nós temos que tomar uma decisão. Qual vai ser a nossa decisão? O rei, aqui está, Belsazar, tomou sua decisão. Qual foi a sua decisão? Eu sou o Todo-Poderoso. Provavelmente ele pensava isso. Bebeu vinho, deu louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Ele foi, como diz aqui a ilustração do texto, pesado numa balança e foi colocado. Naquela mesma noite, ele foi morto. Mas é diferente quando nós, ao lermos aqui o texto da palavra do Senhor, nosso Deus, nós louvamos e bendizemos o nome daquele que é o Todo-Poderoso. Nós recebemos Jesus Cristo como Senhor, como Salvador das nossas vidas. E por isso, então, nós temos condições de termos um lugar garantido na presença do Senhor nosso Deus. Ainda quando lemos aqui o texto de Daniel, capítulo 15, no capítulo 5, nós vemos aqui que o texto é um texto que nos apresenta uma mensagem que é sobrenatural, uma mensagem de Deus. Aqui nesse texto nós vemos que Deus apresenta um despertar, uma advertência a cada um de nós. Nesse texto nós encontramos que Deus está dando aqui a revelação dele para cada um de nós. Mas é interessante que nós vemos também nesse texto, que nesse texto é uma noite de última oportunidade. Não seria essa a última oportunidade que Deus está nos dando? Ah, pastor, sim, eu vou deixar talvez o meu vício. Ah, pastor, eu vou deixar o que impede a minha vida. Quantas promessas nós fazemos?
Mas se nós não deixarmos o Espírito Santo de Deus trabalhar em nossas vidas, ao invés de irmos de vitórias em vitórias, nós vamos de fracassos, de derrotas em derrotas. Tudo porque o próprio Jesus, aquele que veio para ser o meu Salvador, o seu Salvador, ele diz com autoridade: sem mim nada podeis fazer. Sem mim vocês não têm condições de ir aos céus. Sem mim vocês não têm condições de estar na presença de Deus. Mas o próprio Jesus é aquele que nos convida dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Esse é Jesus. Ele se coloca à disposição de cada um de nós. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ao contrário, que ele está dizendo também lá em João capítulo 10, versículo 10: o inimigo veio para roubar, para matar, para destruir, mas eu, Jesus Cristo, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esta é a noite da oportunidade. Esta é a noite da oportunidade. Qual vai ser a nossa decisão? Abaixe sua cabeça para nós orarmos. Vamos pensar no que está apresentado diante de cada um de nós. Mene, tekel, parsin. Mene, tekel, parsin. Contou Deus o teu reino e deu fim nele. Pesado fosse na balança e achado em falta. Dividido foi o seu reino e dado aos meros e aos persas. Naquela mesma noite, Belsazar foi morto. Fale com Deus, confesse com Deus. Por que Deus me trouxe aqui nesta noite? Para ouvir esta palavra, mene, tekel, parsin. É que cada um de nós estamos sendo pesados numa balança, aqui usando uma figura de linguagem. E se nós formos achados em falta, ser achado em falta, é saber que o vazio do nosso coração, Deus não está presente. E se Deus não está presente no nosso coração, nós estamos correndo um risco muito grande, porque a qualquer momento a morte pode bater na nossa porta. E se nós não nos prepararmos, se nós não estivermos preparados, qual será o nosso destino? Confesse com Deus, fale com Deus. E que nesta noite, se porventura ainda você não tem certeza de salvação em Cristo Jesus, eis a oportunidade que Deus está dando a mim, a você, a todos nós. Conversemos com Deus em oração. Pai querido, nós nos encontramos na tua casa. A tua mensagem está diante de cada um de nós. Sabemos, ó Deus, qual foi o fim daquele rei que não buscou ao Senhor. Ele foi morto, morreu sem salvação, morreu perdido, porque estava distante do Senhor. Mas quando trazemos, ó Deus, esta mensagem para cada um de nós, que nesta noite, ó Deus, se formos pesados, analisados pelo Senhor, que nós possamos, ó Deus, ser encontrados, aprovados não pelos nossos merecimentos, mas aprovados, ó Deus, porque nós temos Jesus Cristo como Senhor, como Salvador das nossas vidas.
Nós te louvamos, ó Deus, porque um dia o Senhor se fez carne, veio habitar entre nós. E sabemos, ó Deus, que todos aqueles que depositaram a fé no Senhor se tornaram filhos do Senhor. Não permita, ó Deus, que ninguém saia desse lugar com a dúvida. Não permita, ó Deus, que ninguém saia desse lugar com vazio no coração, mas que saindo desse lugar tenha a certeza, a convicção de que Deus faz morada na sua vida. Tenha certeza, tenha a convicção de que Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador de todos nós. Permita, ó Deus, que haja salvação na tua casa. Que nesta noite, ó Deus, o teu Espírito Santo fale ao coração de cada um de nós. E que possamos, ó Deus, ter alegria de saber que Jesus Cristo é Senhor, que Jesus Cristo é Salvador de cada um de nós. Nós oramos, nós agradecemos. Aquilo, ó Deus, que nós não tivemos condições de compartilhar através das palavras, da mensagem, que o teu Espírito Santo esteja trabalhando no coração de todos e que a tua mensagem seja entendida e que nesta noite possamos, ó Deus, compartilhar desta grande oportunidade, a oportunidade de ter Jesus Cristo como Salvador, como Senhor de cada um de nós, para que tenhamos, ó Deus, a certeza de que o dia em que nós deixarmos este mundo, nós estaremos com o Senhor no lugar preparado pelo Senhor Jesus. Agradecemos, ó Deus. Permita que a tua palavra esteja gravada no coração, na mente, mas acima de tudo, seja a mensagem que nós estamos vivendo todos os momentos de nossas vidas. Oramos e agradecemos. Em nome de Jesus.